Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de contos e casos espirituais. Estamos caminhando esse mês para o final do livro Estante da Vida, do Irmão X. Meu tá velhinho. E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Só estou terminando de me ajeitar aqui. Aí. Ou eu chego para cá, né? Melhor dizendo. Isso. Vamos fazer a nossa prece. Louvado seja, Senhor, por todas as oportunidades que nós temos em cada existência de encontrar o nosso caminho evolutivo. Gratidão, Mestre, por nos mostrar o caminho das pedras. O que devemos fazer, como, quando, para quem, por quê, para quê, tudo. Gratidão a Maria, as suas bênçãos, Mãe, sobre as nossas necessidades sempre. Gratidão ao Irmão X, que nos trouxe essa história, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos refletir, relembrar, aprender, entender alguma coisa que nos diga a respeito da história de hoje. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Aqui no Rio de Janeiro está frio, de novo, ou ainda? Não sei. Pergunta número 2, sua água, a minha está aqui. A sua água está aí? A história de hoje é muito interessante. E faz com que a gente pense em tanta coisa. No final, vou deixar algumas perguntas, em primeiro lugar para mim, mas eu vou deixar algumas perguntas depois dessa história que fique na nossa mente, ok? A história de hoje se intitula A Parábola do Servo. Na linha divisória em que se encontram as regiões da terra e do céu aqui, planos espirituais, ok?
nobre espírito, olha, o cara, nobre espírito, começamos bem. Nobre espírito, exibindo alva túnica, roupa branquinha, limpinha, olha que beleza. Solicitava passagem, suspirando pela divina ascensão. Queria, né, galgar mais um degrau em termos espirituais. Ir para um local mais elevado. A divina ascensão. Subir. Tá. E olha como irmão X o descreveu. Além de ser um espírito nobre, com uma roupa toda branca, uma túnica toda branca, guardava a pureza exterior de um lírio sublime. Também com essa roupa toda branquinha, né? Falava docemente, como se harpa melodiosa lhe habitasse as entranhas, o tom de voz da criatura. E mostrava nos olhos a ansiedade e a timidez da andorinha sequiosa de primavera. O anjo do pórtico ouviu-lhe o requerimento com atenção e, admirando-lhe a brancura da veste, conduziu-o à balança de precisão para observar-lhe o peso vibratório. Nós temos isso? Temos. Os amigos espirituais nos dizem que muitos espíritos, eles vão direto, por pura gravitação, para os locais de dor no plano espiritual. Enquanto outros, devido à leveza vibratória, sobem. Como é que será que anda o nosso peso espiritual? Será que nós precisamos de uma dieta espiritual? Uma suplementação espiritual? Nos alimentar, a alimentação espiritual que nos chega é que a gente assimila o tempo inteiro. O que a gente anda assimilando em termos de alimentação espiritual? Porque isso vai influir diretamente no meu peso espiritual. As consequências serão para alterar o peso, ou eliminar peso, ou aumentar peso. Contudo, né, vamos lá, leva o camarada para ser pesado. Deu peso vibratório. Tá. Contudo, o valioso instrumento foi contra ele. O clima interno do candidato não lhe correspondia à indumentária brilhante. Interessante isso. Significa que por fora, né, ele se apresentava daquele jeito, mas a voz mansa, a roupa limpinha, né? E era um espírito nobre espírito. Mas, no entanto, não conseguiu entrar no local. Porque o interior dele ainda deixava a desejar. Mas como assim?
À frente das lágrimas tristes que lhe vertiam dos olhos, o funcionário divino exortou-o, otimista: desce à terra e planta o amor cada dia. A colheita da caridade dar-te-á íntima luz, assegurando-te a elevação. Começam os recados para nós. Se a gente colhe o que a gente semeia, ele tinha que plantar o amor, a colheita da caridade. E aí, por dentro, ia modificar tudo. Ok. O espírito, faminto de glória celestial, renasceu entre os homens, reencarnou. E, sempre cauteloso na própria apresentação, muniu-se de casa enorme, adquirida ao preço de inteligência e trabalho, não foi corrupção, e trabalhou para isso, e começou a fazer o bem por intermédio das mãos que o serviam. Então, ele havia funcionários, né? E, através dessas pessoas, ele fazia o bem. Criados numerosos eram mobilizados por ele na extensão da bondade, aqui e ali. Espalhava alimentação e agasalho, alívio e remédio, através de largas faixas de solo, ou seja, muita gente, explorando com felicidade os negócios materiais que lhe garantiam preciosa receita. E desse dinheiro, ele, né, fazia com que os funcionários dele, os criados numerosos, iam ajudando aqui, ajudando ali. Ok. Com comida, com agasalho, alívio, remédio, vamos embora. Depois de quase um século, olha, 80 mais, ou 90 mais, tornou a justiceira aduana. Voltou lá no mesmo lugar, tipo assim, agora eu vou entrar, né? Trazia a roupa mais alva, mais linda. Ansiava subir às esferas superiores, mas vai pesar de novo. Ajustado à balança, com tristeza verificou que o peso não se alterara. Uai! Recomendação: desce à terra e planta o amor cada dia. E a colheita da caridade é que vai fazer com que, por dentro, né, ele tenha condições de entrar, vai dar leveza espiritual. Tá bom. E ele lá, naquela ansiedade, pesou, né, a segunda vez. Pesou, tá pesado. O anjo abraçou-o e explicou: pelo teu louvável comportamento junto às posses humanas, porque ele, né, o dinheiro que ele tinha, ele empregava na beneficência. E o dinheiro ele conseguiu por esforço próprio. Ok. Pelo teu louvável comportamento junto às posses humanas, conquistaste a posição de provedor. E, por isso, a tua forma é hoje mais bela. No entanto,
para que adquiras o clima necessário à vida no céu, é indispensável regresses ao mundo nele plantando as bênçãos do amor. Ou seja, vai reencarnar de novo. Clima necessário à vida do céu. Clima necessário. Dia dos Namorados, né? Pintou um clima. O que é um clima? É a vibração. Os pensamentos e sentimentos exteriorizados, né, pelo perispírito, a energia que é esparramada, que o outro capta. No caso do nosso amigo aqui, no entanto, para que adquiras o clima necessário à vida do céu, as vibrações dele tinham que casar com o ambiente aonde ele quer, porque quer entrar. Tá. Para isso, regresses ao mundo, nele plantando as bênçãos do amor. De novo, mesma recomendação. Ok. O espírito, embora desencantado, voltou ao círculo terreno, reencarnou. Todavia, preocupado com a opinião dos contemporâneos, fez-se hábil político, estendendo o bem por todos os canais e recursos ao seu alcance. Movimentou verbas imensas, construindo estradas e escolas, estimulando artes e indústrias, ajudando a milhares de pessoas necessitadas. Quando chegou lá pelos 90 a mais, vamos embora, né, de arrasta para cima. Quase um século se esgotou sobre as novas atividades, quando a morte o reconduziu à conhecida fronteira. Mesmo lugar, 90 a mais de novo. Tá. Trazia a ele uma túnica de beleza admirável. Mais bonita ainda, gente. Mas, vamos para a balança. Levado a exame, a mesma balança revelou-se desfavorável. Ele ainda não havia conseguido modificar o clima íntimo. Tá ficando complicada essa história, hein? Vamos lá. O fiscal amigo, o anjo, né? O funcionário divino e tal, fiscal lá da aduana, que é espiritual, o fiscal amigo endereçou-lhe um olhar de simpatia e disse, bondoso, trouxeste agora o título de administrador, e em razão disso, a tua fronte aureolou-se de vigorosa imponência. Para que as sendas, porém, é imprescindível retornes à carne para a lavoura do amor. Gente, o que está faltando? Da primeira vez que ele desceu, né? Espalhou alimentação, agasalho, alívio, remédio, as pessoas trabalhavam para ele, vamos embora, ajuda aqui, ajuda ali. Tá. E ele foi um provedor, foi considerado provedor. Agora, administrador. Lá veio ele outra vez, né? Reencarnou. Não obstante torturado, o amigo do céu reencarnou no plano físico e, fundamente interessado em preservar-se, ajuntou milhões de moedas para fazer o bem. Extensamente rico de cabedais transitórios,
assalariou empregados diversos que o representavam junto dos infelizes, distribuindo a mãos cheias socorro e consolação. Ele está repetindo, né? Primeira vez ele fez isso, uma casa e tal. Segunda vez, foi manejando as verbas como político. Tá. E agora, de novo, bilionário, distribuiu a mancheias socorro e consolação. Não regateou. Vai. Abençoado de muitos. Após quase um século, 90 a mais de novo. Olha que as encarnações são longas. 90 a mais. Após quase um século de trabalho, voltou à larga barreira de novo. O aferidor saudou-lhe a presença venerável, porque da roupagem augusta surgiam novas cintilações. Apesar de tudo, ainda aí, depois de longa perquirição, os resultados lhe foram adversos. Não vai entrar. Não conseguira as condições necessárias ao santo cometimento. Tá complicada essa história, não? Na casa numerosa, né? Ou melhor, na casa grande, que ele conseguiu, a casa enorme e tal, as mãos que o serviam, distribui aqui, distribui ali, ajuda aqui, ajuda ali. Subiu, deu ruim. Que ele foi considerado provedor. Mas ainda não estava. No ponto da balança, acusar que ele podia entrar. Tá. Na segunda vez, ele subiu como administrador, porque ele foi político, estendeu bem, movimentou verbas imensas, construindo entradas, escolas, estimulando artes, indústria, tarará, tarará. 90 a mais, sobe, pesa, administrador. Desce. Né? Planta o amor. Ok. E aí, como ele estava preocupado em se preservar, juntou milhões, ficou bilionário. E aí distribuía a mancheias, socorro e consolação. 90 a mais, de novo, na hora de pesar, os resultados lhe foram adversos. Não conseguira as condições necessárias ao santo cometimento. Debulhado em lágrimas, já é para a terceira vez, ouviu o abnegado companheiro que informou o prestimoso: adquiriste o galardão de benfeitor, que te assegura a insígnia dos grandes trabalhadores da terra, mas, para que te eleves ao céu, é imperioso voltes ao plano carnal e semeis o amor. Planta o amor. Ok. Fazer o quê, né? Volta, reencarna. Voltou para reencarnar. Ok. Banhado em pranto, o aspirante à morada divina ressurgiu no corpo denso. E, despreocupado de qualquer proteção a si mesmo, colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Capaz de possuir, renunciou às vantagens da posse.
induzido a guardar consigo as rédeas do poder, preferiu a obediência para ser útil. E, embora muita vez bafejado pela fortuna, dela se desprendeu a benefício dos outros, sem atrelá-la aos anseios do coração. Exemplificou o bem puro, sossegou aflições e lavou chagas atrozes. Entrou em contato com os seres mais infelizes da terra. Iluminou caminhos obscuros. Levantou caídos da estrada. Curvou-se sobre o mal, socorrendo-lhe as vítimas em nome da virtude. Paralisou os impulsos do crime, apagando as discórdias e dissipando as trevas. Mas a calúnia cobriu-o de pó e cinza, e a perversidade, investindo contra ele, rasgou-lhe a carne com o estilete da ingratidão. Depois de muito tempo, ei-lo de volta ao sítio divino. Lá vai ele, 90 mais de novo, vamos lá, dessa vez está complicado, porque não passava, porém, de miserável mendigo, a encharcar-se de lodo e sangue, amargura e desilusão. Ai de mim, soluçou junto ao vigilante da grande porta. Se de outras vezes, envergando veste nobre, né, que ele chegava a brilhar a roupa dele, não consegui favorável resposta ao meu sonho, que será de mim agora, coberto de barro vil? O guarda afagou, enternecido, e conduziu à sondagem habitual. Vamos pesar. Vamos pesar. Entretanto, surpresa maravilhosa. A velha balança, movimentando o fiel, com brandura, revelou-lhe a sublime leveza. Estático, em riso e pranto, o recém-chegado da esfera humana sentiu-se tomado nos braços pelo anjo amigo que lhe dizia feliz: bem-aventurado sejas tu, meu irmão, conquistaste o título de servo. Podes agora atravessar o limite, demandando a vida superior. Imundo e cambaleante, o interpelado caminhou para a frente, mas atingindo o precioso lugar em que começava a claridade celeste, desapareceu a lama que o recobria desagradável e caíram-lhe da epiderme equimosada, cheia de ferida, as pústulas dolorosas. Como por encanto, surgiu vestido numa túnica de estrelas e, obedecendo ao apelo íntimo, elevou-se à glória do firmamento coroado de luz. Qual a diferença aqui? Ele chegou chegando, não é? Alva túnica, parecia um lírio por fora, falava docemente, e nos olhos a ansiedade e a timidez da andorinha sequiosa de primavera. Então, não tinha maldade.
Aí hoje olhou, né? A roupa tá branquinha. Vamos pesar. Deu ruim. Teve que reencarnar. E o que é que ele fez? Sempre cauteloso na própria apresentação, muniu-se de casa enorme e começou a fazer o bem por intermédio das mãos que o serviam. Então, ele terceirizou. E a recomendação foi: planta o amor cada dia. A colheita da caridade dar-te-á íntima luz, assegurando-te a elevação. Não foi isso? Foi isso. Tá. Só que, primeira vez, preocupado, né, em manter, como ele chegou lá na fronteira espiritual, ele queria manter isso. E aí, espalhou alimento, agasalho, alívio intermédio, né? Mas através das mãos de terceiros. E, claro, a roupa estava mais bonita, vamos pesar. Não, ele foi considerado provedor. Mas, para que ele pudesse passar pela fronteira lá, planta o amor a cada dia, de novo. Tá, se fez político, estava preocupado com o que os outros iriam pensar. E aí ele mobilizou verbas. Não era o dinheiro dele. Verbas, conseguiu verbas. O dinheiro do governo. Utilizou o dinheiro do governo. Nada dele. Hábil político, conseguiu as verbas, e aí, com essas verbas, é que ele, né, construiu estradas, escolas, estimulou artes, indústrias e tal, ajudando a milhares de pessoas necessitadas, mas o dinheiro não era dele. E ele ainda estava preocupado com a opinião dos outros. 90 a mais, sobe. A roupa, mais bonita ainda. Vamos pesar, deu ruim. Administrador, porque foi o que ele fez. Ele administrou recursos que não eram dele. E a recomendação foi a mesma. Volta para fazer, né, a lavoura do amor. E aí, ainda preocupado em se preservar, ele queria manter o jeito que ele chegou, plano espiritual, na fronteira, juntou milhões de moedas, ou seja, ele foi milionário. Contratou pessoas, contratou empregados que o representavam. Abençoado de muitos. Beleza. 90 a mais, sobe, pesou. Não. Considerado benfeitor. Grande trabalhador da terra. Recebeu, né? A insígnia. Mas quer entrar aqui? Quer subir? Se elevar? Volta ao plano carnal e semeie o amor. O que o anjo está falando desde o início? Você tem que plantar. Primeira vez que ele foi pesado. Desce à terra e planta o amor cada dia. Esforço dele. Todo dia. Aí ele voltou e dessa vez não estava nem um pouco preocupado. Se ele come, ele é espiritual.
se aquela túnica, que já estava até brilhando, ia permanecer a mesma, o que as pessoas iriam falar dele, nananana. E não estava nem aí, nem tchum. Colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Aí começou a diferença. Podia guardar o dinheiro dele só para ele? Não. Não quis. Guardar consigo as rédeas do poder? Não. Ele quis a obediência para ser útil. E muitas vezes ele teve bastante dinheiro, se desprendeu para os outros, a benefício dos outros. Exemplificou o bem puro, o bem pelo bem em si. E começou a cuidar dos outros. Sossegou aflições, lavou feridas, né? Entrou em contato com os seres mais infelizes da terra, iluminou caminhos obscuros, levantou caídos na estrada, curvou-se sobre o mal, soerguendo-lhe as vítimas em nome da virtude. E o mal aqui, as vítimas, não são, digamos, um assassinado, e sim um assassino, é uma vítima do mal. Paralisou os impulsos do crime, apagando discórdias, dissipando as trevas. Mas é claro que isso não passou barato. Não foi tão simples. A calúnia cobriu-o de pó e cinza, porque se incomoda. Fazer o bem incomoda. A perversidade sempre tem um. A calúnia cobriu-o de pó e cinza. A perversidade o machucou com a ingratidão. Aí sim, quando ele chegou lá, outra história. Então, a diferença tá, ele saiu do mundinho dele, veja bem, nada do que ele fez antes foi desperdiçado. Ele foi considerado provedor, mais bonito, depois administrador, né? A roupa mais bonita ainda, uma túnica de beleza admirável. Quando ele foi milionário, quando ele subiu, sendo abençoado por muita gente e tal, a túnica repleta com brilho de estrelas. Mas ainda assim, a coisa só começou a mudar. Isso tudo aqui valeu título de administrador, insígnia, né? Mas ele recebeu depois dessa, como milionário, a insígnia dos grandes trabalhadores da terra. Então, tudo isso foi a beneficência que ele estava fazendo, era beneficência. A beneficência, claro que foi levada em consideração e claro que retornou para ele como conquista. Beleza. Que a beneficência é um braço da caridade. E a gente está aprendendo a fazer a caridade através dos atos de beneficência que a gente já consegue fazer. Só mudou quando ele mesmo meteu a mão no solo e plantou o amor. Claro que com consequências. Porque incomoda. As pessoas que saem fora do normal, do dia a dia, incomoda. Quantos não ouvem? E olha que vai fazer a beneficência, hein? Quantos não ouvem aquelas frases clássicas? Já vai para o centro outra vez? Está ficando fanático.
leva a cama, dorme lá. E exigem de nós posturas que nós ainda estamos aprendendo a desenvolver. Então, qualquer coisa no bem que a gente fizer, gente, é importantíssimo. E aí, vem as perguntas que eu quero deixar para a gente, para mim mesma, em primeiro lugar. Como é que a gente acha que vai chegar no plano espiritual? Alguma ideia? O que você espera chegar? Como? Por que você acha que vai chegar dessa maneira que você pensa? Nos preocupamos com isso, com a nossa chegada no plano espiritual? Nós temos algum projeto com esse objetivo? Quando eu chegar no plano espiritual, na minha mala espiritual ou na minha necessaire espiritual, estarei levando isso. Se você tem algum projeto com esse objetivo, o que você já está fazendo para alcançar isso? Se você nem projeto tem, o que você está fazendo? Ou não? Por que não? E o que é que está esperando? Fica para a gente pensar. Vamos fazer a nossa prece. Agradeço a pessoa que está aqui me aturando. Louvado seja, Senhor, porque nós já conseguimos fazer a beneficência. E conseguimos também, às vezes, ir um pouco além dela. Além de doar o quilo de alimento, nós vamos para a cozinha preparar o alimento. Que coisa boa, Senhor. Obrigada, Pai. Quando chegar o nosso momento, passar em revista aquilo que nós fizemos ou não, deveríamos ter feito ou não, pelo menos, Pai, que existam alguns atos de beneficência e um começo de caridade, quando a gente se colocar de corpo e alma no bem. Gratidão ao Mestre por nos estimular a fazer isso. Com o mandamento maior. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso sentimento, com todo o nosso entendimento. E ao próximo, como a nós mesmos. Estamos aprendendo a nos amar, Senhor. Mas que a gente já possa distribuir o pouquinho de auto-amor que a gente já tenha, de autoestima que a gente já tenha, com outras pessoas. Maria, Mãe, nos fortaleça para fazer isso. Fazer tudo aquilo que seu Filho nos manda fazer. E que todos nós, encarnados e desencarnados, expressando gratidão ao irmão X por mais essa história, todos nós, encarnados e desencarnados presentes,
possamos ter refletido, relembrado, aprendido, entendido alguma coisa que nos diga respeito na história de hoje. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou o meu tempo. Até sexta-feira que vem, com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.